Salve, salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês. Como prometido, chegando nessa quarta-feira, nesse fim de tarde, início de noite, para atualizar sobre todas as informações do Flamengo. Flamengo bem perto de alcançar uma marca histórica no clube de 13 mil gols. Essa marca, inclusive, pode ser alcançada nesse próximo jogo sábado contra o Fluminense, onde só faltam, nesse momento, 2 gols, tá? Segundo o Fly Estatísticas, que é o responsável por esse acervo enorme, né, dos dados e da história do Flamengo, eles computaram na internet que o Flamengo tem 12.998 gols desde o primeiro gol marcado no dia 3 de maio de 1912. Então, mais 2 gols e o Flamengo alcança a marca de 13 mil gols. Marca incrível. Quem vai ser esse cara que vai marcar? Eis ao X da questão: Cebolinha, Arrasca, um primeiro gol do De La Cruz, o próprio Pedro, que vem sendo goleador, mais uma marca histórica importante. E ainda falando sobre o Maracanã, o Vasco, que é motivo de piada, sem dúvidas nenhuma, resolveu se revoltar, resolveu soltar uma nota oficial diante da proibição que o Flamengo e o Fluminense fizeram para que não haja a realização da partida do segundo jogo entre Vasco e Nova Iguaçu no Maracanã, que aconteceria no domingo pela tarde. O Flamengo vetou, o Fluminense da mesma forma, e com isso, o Vasco, que entrou com uma camisa Maracanã para todos, colocou nas suas redes sociais a seguinte nota: um Maracanã de poucos faz mal ao futebol. É no mínimo lamentável a dificuldade em se jogar no estádio. Esses poucos nobres, escantelados, não percebem o dano que causam ao campeonato e ao espetáculo, afastando o torcedor de um dos maiores palcos do esporte. Por que, então, uma gestão compartilhada? Por que não? Estamos dispostos a administrar com todos e para todos, pelo bem do futebol, do Rio e para um Maracanã para todos. Então, novamente aí, o Vasco vindo com notinha, revoltadinho porque não está com a disponibilidade. Resumindo, a princípio, o Maracanã só vai ser usado no sábado, 9 horas da noite, para o clássico Flamengo e Fluminense. Um dos maiores goleadores do Maracanã, principalmente depois da reforma em 2013, que é o Gabigol com o manto rubro-negro, está numa situação desconfortável nos bastidores. O Gabi, inclusive, já até começa a pensar no seu futuro, mas aos pouquinhos. O Corinthians até, segundo a matéria também, que saiu ali do mundo rubro-negro, o Corinthians está observando atentamente os desdobramentos de toda essa situação. O mais interessante disso tudo é o seguinte: Corinthians está afundado em dívidas, Corinthians está quebrado, está mal das pernas, teve o Juliano agora entrando na justiça em cima da equipe paulista, teve o Roja saindo com vários direitos de imagem atrasada, teve o Corinthians prometendo o Maicon, que pagaria milhões também de imagens atrasadas, teve o Lucas Veríssimo com promessas erradas, acabou saindo. Então, assim, vários problemas e simplesmente o Corinthians acha que tem condições, que tem cacique para bancar um atacante do nível do Gabigol. Mesmo com todas essas especulações sobre diversas oportunidades e possibilidades que podem acontecer da assinatura de um pré-contrato no meio do ano, o Gabriel Barbosa garantiu que não vai assinar nenhum pré-contrato. Vai preferir aguardar o desenrolar de toda a situação com o Flamengo. Hoje, a discordância entre o jogador e o clube quanto a esse formato de renovação está cada vez mais evidente, não só para vocês, torcedores, mas também no dia a dia e nos bastidores, tá? Rodolfo Landim, que é um cara que está diretamente envolvido também agora, né, dessas situações, ele está observando que a situação também depende muito do julgamento por uma possível infração ao código do antidoping, que está marcado na semana que vem, dia 18 de março, e também está sendo avaliado o desempenho em campo, fazendo aquele comparativo básico, né? De um Gabigol que entregava, de um Gabigol que já não entrega tanto, do seu concorrente Pedro, que vem bem, de um Gabigol que já não performa do mesmo nível. Então, o Flamengo vai avaliando e aguardando aí os dois fatores, tá? Internamente, o próprio Landim, que eu citei aqui, ele vem sofrendo uma pressão para que seja evitado a renovação de contrato do atacante, e inclusive o presidente está enfrentando o dilema de conciliar as expectativas do clube com as incertezas em torno do jogador em meio a esse cenário de uma possibilidade de transferência para o exterior, parecendo, enfim, ser uma solução preferida, né, para evitar vê-lo reforçando um concorrente direto no futebol sul-americano, tá? Mas é uma negociação que, como falei para vocês no horário de almoço, acredito que vai se arrastar ainda
bastante. Flamengo e Fluminense já tem mais de 25 mil ingressos vendidos nessa quarta-feira. A tendência é que tenha o dobro até sábado e com certeza vai estar lotado mais uma vez. O Gerson, que está se recuperando, compareceu ao Ninho do Urubu para ser acompanhado de perto e para fazer todo o período devagarzinho do seu tratamento, recebeu hoje das mãos da diretoria o seu novo manto, ou seja, com um novo número. O Gerson reassumiu o número 8, que era dele quando ele saiu para o Olympique, passou para o Thiago Maia, e o Gerson, como gosta do número, como tem identificação e como tem história, ele preferiu reassumir esse manto. Então, Gerson, boa sorte para você, mais uma vez, que assim como você arrebentou e acabou saindo, que novamente possa voltar aos dias de glória, tá? O seu outro amigo e parceiro, Igor Jesus, está vivendo também bons dias aí no ninho, no dia a dia, porque a diretoria do Flamengo, segundo o Vene Casagrande, bateu o martelo de que o Igor Jesus pode dar conta do recado, principalmente depois da saída do Thiago Maia. E se o Pulgar, que ainda não treinou, que ainda está com essa dúvida, não estiver à disposição, é um jogador que eles acreditam que o Tite vai poder contar nessas circunstâncias aí que possam acontecer, tá? Hoje também, galera, o Revista Colorada falou um pouquinho sobre o jogador Oscar. Novelinha chata, novamente tendo que bater na tecla. Não gosto de ficar repetindo, ainda mais com a janela fechada. Lembrando que a próxima janela internacional só abre meados de junho para julho. Mas a Revista Colorada, que eu já expliquei na live da semana passada, que existe uma interligação entre Thiago Maia, Internacional, Oscar e Flamengo. Para quem estava na live aqui vai se lembrar. E aí eles trouxeram a notícia de que o Flamengo segue de olho no jogador e pode, então, fazer uma nova investida ainda nessa temporada. Lembrando que o jogador, como já informado, está em contrato com o Xangai até o final de novembro desse ano e aí depois estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do final agora de maio, do dia 1º de junho, obviamente, né? Já que ele decidiu que não gostaria de prosseguir a sua carreira na China e também o Oscar decidiu que gostaria, né, dependendo das propostas, de voltar para o futebol brasileiro. Então, essa possibilidade, ela é real e isso, de fato, pode acabar acontecendo, tá? Hoje tem o Sesc Flamengo em quadra, vão enfrentar às 9 horas da noite na quarta-feira contra o Praia Clube fora de casa, válido por mais uma rodada da Superliga Feminina. Cara, não é confronto fácil, tá? Praia Clube é um outro adversário bem difícil, mas o Bernardinho vai ter uma missão. Lembrando que o Mengão é líder do vôlei com 52 pontos e o Osasco é o vice-líder com 48. Então, boa sorte para as meninas em quadra hoje, 9 horas da noite, que possa ter muito sucesso aí, que possam arrebentar. Muito bacana também, galera, uma matéria que o GE fez sobre a estreia do Felipe Luiz no Sub-17, no último sábado, onde ele venceu de 5-1 o Cabofriense. E nessa matéria do GE, o Felipe Luiz falou que está sendo gratificante treinar a equipe e até falou algumas diferenças da sua vida como jogador para a sua vida como técnico. E aí ele disse assim, somente 2 aspas interessantes, a matéria completa está lá no Globo Esporte. Não tem nem comparação à vida de treinador. Eu já sabia que trabalhava muito, pois eu, que gosto muito de estudar, ganhava muitas horas. Mas como treinador é muito mais trabalho do que eu achava que fosse. Um sentimento interessante, muito diferente de um jogador. Quando você joga, basicamente, você quer fazer um bom jogo, quer que o time ganhe, mas quando você é treinador, tem que pensar em todo mundo. Como eu quero ser treinador, eu acredito que o melhor processo seja mesmo errando, vendo, analisando e aprendendo, porque já era muito claro que eu tinha isso em mente. Então, algumas palavras, né, bacana aí do nosso jogador Gerson, do nosso ex-jogador Felipe Luiz, né? Gerson é porque eu vi uma foto aqui, do ex-jogador Felipe Luiz, que agora é treinador do Sub-17, falando do sentimento que é uma coisa é você jogar e tomar decisão, outra coisa é só você instruir e ter que contar com todos os 11 que estão distribuídos em campo, tá? Amanhã a gente está aqui de volta na quinta-feira, ao vivo, com um convidado, 11h40, e eu espero, obviamente, todos vocês no Visão Rubro-Negra. Deixe o like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Tamo junto, saudações. Isso aqui é Flamengo e até mais.